É com muita alegria que eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite e também quero trazer uma saudação para todas as autoridades políticas que estão aqui nessa noite, que seja uma noite de salvação para vocês. Quero agradecer ao nosso bom Deus por essa oportunidade de estar aqui em Patos. Quero agradecer ao nosso pastor Messias pela confiança. Não é a primeira vez que eu ministro em uma cidade onde ele está pastoreando. Muito obrigada, pastor Messias, irmã Neidinha, pelo carinho. Quero agradecer à coordenação da Demário, pastor Manuel, a nossa missionária Alana, tão dedicada à obra. Que o Senhor te abençoe. Quero agradecer também ao nosso querido irmão Bruno, que se prontificou em nos apoiar. Já foi ligando para mim, já chegou aqui, irmã Sádia, vamos estar esperando no hotel. Que Deus abençoe pelo carinho e pelo cuidado com a nossa vida. Quero agradecer a Deus também, ter um pouquinho de paciência comigo, como hoje é o último dia, eu preciso agradecer também. Quero agradecer a Deus pelas amizades que o Senhor nos trouxe aqui nessa festividade, as conexões que Deus fez com as meninas de Toritama, a nossa pregadora, onde eu tive a honra de ouvi-la hoje à tarde. Você que não veio hoje à tarde, você perdeu de ser aquecido pelo fogo da palavra. Hoje à tarde foi um derramar extraordinário. Que honra poder ter ouvido a palavra de Deus através da sua vida. A nossa cantora Miriam, o pastor Levi. Pastor Levi, esse homem de Deus simples e que você já gosta dele de graça, na simplicidade dele, um pastor muito carinhoso, apacentador. Muito obrigada pelo carinho, pastor Levi, para comigo, minha filha e meu esposo. E também com muita alegria e o prazer maior da minha vida é agradecer ao meu esposo, meu amado, Jefferson Evangelista. E eu digo sempre, é o maior investidor na minha vida. Se não fosse ele, eu não sei nem o que seria de mim, viu? Muito obrigada, amor. Meu esposo, nós moramos ali em João Pessoa, ele atua como auditor fiscal do estado da Paraíba e ensina ali no Instituto Federal. Mesmo diante de suas grandes obrigações, ele não se exime, não deixa de estar me apoiando. Muito obrigada, amor. Que Deus abençoe a sua vida. E parabenizar mais uma vez a todas as irmãs por essa festa tão linda, onde o nosso Deus está presente. E ela só é linda porque a glória de Deus está aqui. Se a glória de Deus não estivesse, não tinha fardamento, não tinha beleza humana, nada iria aqui aparecer. Mas como a glória de Deus está, tudo se faz belo. Que Deus abençoe vocês. Eu já quero convidar a igreja para nós lermos a palavra do Senhor. Por favor. Irmão Luciano também, o pastor Luciano aqui na minha retaguarda. Irmã Maria, prazer rever vocês. E todos os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, oreis por mim. O livro de Atos, capítulo 24, versículo 16. Essa é a porção que as irmãs escolheram para embasar o tema da festividade. Atos 24, 16, que diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amém. E que o Espírito Santo de Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Querida igreja do Senhor, nós sabemos que quando Deus decidiu fazer o homem, os primeiros homens, Adão e Eva, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus criou o homem ali no jardim do Éden, Deus fez o homem em estado de perfeição. O homem tinha uma consciência perfeita, o homem tinha uma consciência pura, o homem tinha uma consciência santa. Não havia maldade no ser humano, não havia inveja, não havia perversões, não havia contendas, não havia mentiras, não havia engano, porque o homem foi feito em santidade. E quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não criou o homem porque ele estava sofrendo de solidão. Não, ele é autossuficiente. Ele já estava em convívio com a Trindade, era o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, se relacionando na eternidade.
Mas aprove a Deus, diante da sua tão grande e bela criação, porque Deus criou tudo aquilo quanto os nossos olhos contemplam. Ele criou os luminares, Ele criou as aves, Ele criou a natureza. Mas de toda a criação que Deus realizou, nada se compara à criação do homem. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. A nenhuma outra criação o Senhor disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Ele não falou isso para nenhuma outra criação, apenas para você. Então já quero que você inicie comigo, olhando para a pessoa e dizendo, se alegre, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Diga, você é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem tinha uma consciência perfeita. Ali no jardim do Éden, Deus, ele compartilha alguns dos seus atributos comunicáveis com o homem. O homem vivia em perfeita comunhão. Todos os dias, ao entardecer, Deus visitava o homem no jardim. Deus se relacionava com o homem, porque Deus, ele gosta de relacionamento. Só que nós sabemos que nessa trajetória onde Deus criou o homem, algo aconteceu. Algo acontece que vai trazer um impacto no mundo espiritual, no mundo físico, no ser humano, no mundo emocional, social do ser humano. E o que é que acontece? O ser humano, mesmo estando ali em estado de perfeição, ele peca. E ele peca não porque ele era pecador, não, porque Deus fez o homem perfeito. Ele peca porque ele vai usar o livre-arbítrio de forma errada. Porque a ordem de Deus é, você pode se alimentar de todas as plantas, de tudo que tem aqui, mas aquela árvore que está ali no meio do jardim dela, você não pode tocar, não pode se alimentar. O homem ouve e a serpente ali representando Satanás de forma muito sagaz. Tenta distorcer a fala de Deus para Eva. Tenta enganá-los e ela engana a ponto deles experimentarem do fruto proibido. Eva come de novo e como a mulher tem um poder de persuasão muito grande, ela convence o seu marido para se alimentar também. E quando eles se alimentam e assim desobedecendo o Senhor, automaticamente algo acontece. Eles se tornam pecadores. E agora aquele homem que vivia no estágio de perfeição, sem saber o que era medo, sem saber o que era vergonha, num relacionamento íntimo com Deus, diz a Bíblia que agora Deus vai lá se relacionar de novo com o homem. E Deus não sabia que o homem havia pecado, ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele viu quando a serpente se aproximou. E de repente, ao entardecer, o Senhor chega e diz: Adão! Adão, aonde você está? E lá estava Adão escondido do Senhor. E o Senhor disse: Adão, o que é que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou com vergonha, Senhor, eu estou nu. E quem foi que mostrou a você, Adão, que você estava nu? E aí nós vamos ver essa consciência do homem contaminada pelo pecado. O homem agora, ele não tem mais a capacidade de assumir as suas próprias culpas ou suas ações. E ele olha e diz: Senhor, o negócio é o seguinte, a culpa não é minha. A culpa é da mulher que tu me desse.
O Senhor vai até a mulher e a mulher diz: não, não, não. A culpa também não é minha, a culpa é da serpente. E aí nós vamos ver esse ser humano que foi criado em estágio de perfeição declinar moralmente. A partir desse momento agora o homem se torna pecador. E toda terra, ou todo humano que nasceu agora depois de Adão também é pecador. E entenda, nós somos pecadores, não é porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque esse é o nosso agora estado. Nós nascemos pecadores. E não foi à toa que o salmista disse: ei, eu fui concebido em pecado. A minha mãe me concebeu, foi em pecado. Até na hora da minha criação, eu estava ali sendo gerado em pecado. Todo homem e mulher é pecador. E não há como fugir dessa realidade. E não importa se você é negro, se você é branco, se você é analfabeto, se você é um intelectual da vida, se você é alguém que mora à beira de um rio, ou se você mora num palacete na capital, ei, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas diante desse caos que acontece no jardim, o nosso Deus poderia ter usado de juízo e ter destruído o homem e a mulher. Mas nós vamos ver a graça de Deus naquele momento. Deus preserva a vida deles em meio ao caos, em meio ao pecado que se instaura ali no jardim do Éden. Quando Adão e Eva se vê agora naquele estado de pecadores, Deus olha para a mulher e diz: ei, eu vou colocar inimizade entre ti e a serpente. Você não está entendendo? Eva, de você vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E ali o Senhor já faz a promessa daquele que viria para nos resgatar. O ser humano agora, ele anda longe de Deus. E para vocês terem uma ideia, biblicamente falando, toda criança, quando ela já nasce pecadora. Não importa a idade, se ela tem apenas um mês de vida, 15 dias de nascida, 1 ano de idade, 7 anos de idade, ela já é pecadora. E na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai começar a ter atos que você vai perceber, vai dizer: quem foi que ensinou isso a essa menina? Porque o coração do homem agora, ele é inclinado para o mal. Paulo, quando ele trata sobre o pecado, ele fala sobre o pecado e o trata como um senhor mau, um senhor perverso. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, ele é um senhor mau, ele é um senhor perverso. Você trabalha a vida inteira para ele e no final o teu salário é a morte. O pecado, ele traz a morte física. O pecado, ele traz a morte espiritual. O pecado, ele vem distorcendo a imagem de Deus em nós. E presta atenção. Apesar de sermos ainda pecadores e toda a humanidade pecadora, nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano ainda é. Como assim, irmã Sádia, o ladrão, ele ainda é. O abusador, ele ainda é. Todo ser humano ainda é a imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem está distorcida, está quebrada por causa do pecado.
E essa imagem precisa ser restaurada de novo. Essa consciência precisa voltar a ser limpa, sem culpa. E como é que isso é possível? Somente pelo sangue de Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. Enquanto o pecado, ele veio nos escravizando, nos subjugando, nos distanciando de Deus. Aí a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é uma história de amor extraordinária, do Criador buscando a sua criação de volta para Ele. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, que nos revela que grande amor é esse. Como é que Ele pode nos amar? A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, inimigos dEle. Ou seja, quando nós não queríamos saber de Deus, quantos que estão aqui que um dia zombou dessa fé? Quantos que estão aqui hoje glorificando um dia também não olhou para um crente e dizia: "Pia, lá vai um bando de doido. Esses crentes são tudo doido." Mas quando entendeu e foi alcançado pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, aí você diz: "Eu prefiro ser doida por Jesus." Eu lembro-me quando eu fazia o curso de Direito. E nos primeiros dias de aula, a sala muito cheia. Um professor, percebendo que eu era crente assembleana, ele olhou para mim e começou a fazer algumas colocações, trazendo questões da nossa fé. E ele olhou e ele dizia assim: esse povo crente, principalmente esse povo do interior que gosta de dar glória a Deus alto, pensa que Deus é surdo. Oi, irmã, quem é pentecostal? E depois que ele falou, eu levantei minhas mãos, ele perguntou meu nome, eu me identifiquei e eu disse: professor, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pois não, sabe já. Eu disse: professor, por favor me responda. O que é que leva vocês, homens tão cultos, inteligentes, irem para um campo de futebol, ver um bocado de homem correndo atrás de uma bola e de repente na euforia vocês gritarem: gol! Aí ele olhou para mim e disse: tá, Sádia, é o prazer pelo esporte. Aí eu fiquei de pé, eu disse: então eu quero lhe dizer, professor, que quando os crentes dizem glória, nós estamos exaltando o único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Mas só pode sentir essa alegria quem nasce do Espírito. Só pode sentir essa alegria quem bebe dessa água. Só pode sentir essa alegria quem come desse pão. Só pode ter uma vida transformada se houver consciência que é pecador e se arrepender dos pecados. E hoje que nós estamos nessa jornada com Cristo, porque Ele veio, Ele morreu por nós, que amor é esse? Quem pode nos amar como o Senhor? Você que é mãe, você que é pai, assim como eu, nós somos capazes de morrer pelos nossos filhos. Quem aqui não seria capaz de dar vida pelo seu filho? Quem não seria capaz de dar vida pelo seu esposo, por sua esposa? Eu daria pela minha família. Mas eu pergunto a você, você seria capaz de dar vida por um estuprador? Você seria capaz de dar a vida por um assassino?
Você seria capaz de dar a vida por um malfeitor? Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue para que todos tivessem a oportunidade de chegar ao arrependimento. Todos, sem acepção de pessoas, todos, porque toda alma pertence a Deus. Quando Jesus Cristo estava lá, crucificado, e os 2 ladrões estavam lá ao lado dele, alguém disse que o bom ladrão, não existe bom ladrão. Não existe bom ladrão. A Bíblia diz que quando um olha para Jesus e diz, e tu és filho mesmo de Deus, por que tu não desce daí, salva-te a ti mesmo, e nos salva também? O outro olha, sendo impactado pelo amor que estava crucificado diante dele. Ele diz, você não sabe o que você está dizendo. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele é inocente. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus diz, ei, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o amor de Cristo por nós, pela humanidade. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela é maior. E o que é a graça? A graça é o presente de Deus. A graça é o favor imerecido. Ninguém merece, ninguém é digno. Porque existem religiosos que acreditam que estão louvando a Deus porque são dignos de estar ali. Existem pessoas que por ignorância da palavra, olha e diz, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, Deus jamais iria me deixar ir para o inferno. Eu sou uma pessoa de família, eu só faço bem. Ei, nós estamos falando de salvação. E a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, e é graça, é graça, é graça, é graça. É o presente que veio dos céus para nós. E essa graça tem nome, é Jesus. Quando nós nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, todo aquele que se converte, ele recebe o Espírito Santo de Deus de forma imediata. Como assim, irmã Sádia? Não importa se hoje pela manhã você estava na lama, praticando coisas indevidas, que não devia, apodrecido, mas se hoje à noite, poucas horas depois, essa palavra te constranger, você se arrepender e dizer, eu quero ser crente na pessoa bendita de Jesus, na mesma hora o Espírito Santo de Deus vem e faz morada em você. E não importa o que foi praticado até hoje pela manhã, porque a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. E existe um escritor que diz que ele ainda coloca uma plaquinha no rio e diz, é proibido pescar. A vida com Cristo é uma vida de uma consciência sã, uma consciência pura. E por que é que essa consciência agora, ela vai estar sã e pura? Não é porque você tem condição de gerar isso por você mesmo. É porque quem habita em você é santo. 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 E ele nos leva a uma vida de santificação. E é por isso que o apóstolo Paulo agora vai dizer, então quem antes roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque agora a vida é de santificação. Quando nós nascemos de novo, diz a Bíblia que
agora nós morremos para o pecado. Só que tem uma coisa, nós morremos para o pecado, todavia o pecado permanece vivo. E o que é que isso quer dizer, irmã Sádia? Que enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos numa luta diária contra o pecado. E não tem ninguém forte. Não existe ninguém forte. Existem corações que temem a Deus e que diante do pecado e do perigo desce na presença do Senhor e diz: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Eu não sou forte, forte é o Senhor em mim. Enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos guerreando contra essa velha natureza caída. Estaremos numa batalha constante. Por exemplo, quem aqui nunca passou a experiência de estar em casa com sua família? Às vezes acabou de ler a palavra, às vezes acabou de cantar, e de repente você é assaltada por um pensamento que você faz: sangue de Cristo tem poder, meu Deus. Que pensamento é esse? Eu acabei de falar em línguas. Oh, meu Deus do céu, eu não estava pensando nada de ruim. Como é que esse pensamento chegou? Existe um ditado que diz que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho na nossa cabeça. E como é que eu vou impedir, irmã Sádia? Usando a espada do Espírito. Agora que estamos em Cristo, que não somos mais escravos do pecado, agora que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor, nós temos armas espirituais para guerrear contra o pecado. E uma coisa é certa: ninguém brinque com o pecado. Porque o pecado, ele é viciante. A prática do pecado faz com que a nossa mente fique cauterizada. Quem não lembra, por exemplo, da história de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi até hoje, ele é conhecido como o rei mais amado da nação de Israel. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi escreveu vários salmos belíssimos. Davi tinha um espírito de adorador. Porém, na jornada da vida do Davi, ele caiu. E os erros de Davi não foram erros simples, foram erros graves. Davi se apaixonou por uma mulher casada. E diante dessa paixão louca, ele manda matar o esposo dessa mulher, ele engravida essa mulher. Ele cria uma situação para ela ficar viúva e a toma por esposa. E ela estava grávida. E Davi, como estava na prática do pecado, a mente dele ficou adormecida. É isso que o pecado faz, adormece a nossa consciência. E você, quando faz do pecado uma prática, você vivencia como se fosse algo natural. A Bíblia diz que o Davi estava lá com essa mulher. Cerca de 1 ano depois, Deus levantou um profeta. Os profetas no Antigo Testamento eram homens e mulheres que Deus levantava para comunicar as suas verdades, a sua voz, a sua fala para as pessoas que precisavam. E Deus levanta um profeta por nome de Natã 1 ano depois. Davi achava que estava tudo bem. Eu quero lhe dizer que se você estiver em pecado, não está tudo bem. Não pense porque Deus está em silêncio, Ele está concordando com você. Silêncio não é concordância, é Deus te dando tempo para você cair em si, ter consciência e se arrepender. Já havia se passado 1 ano que Davi estava com essa mulher casada.
que era casada e tornou-se viúva, porque ele mandou matar o esposo dela através da situação que ele criou. E Deus levantou o profeta Natã. E quando Deus levanta o profeta Natã, essa história está escrita, registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. E quando ele chega a Davi, ele vai trazer uma ilustração para Davi. Porque Deus sabe as formas de alcançar o nosso coração. O Espírito Santo sabe como nos convencer dos nossos pecados. E a Bíblia diz que de repente Natã chega e ele começa a contar uma história para o rei Davi. E que história é essa? Ele vai dizer: "Oh, rei Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre, o coitado, tinha apenas uma cordeirinha, apenas uma, ó rei. E ele tinha muito apreço a essa cordeirinha. Ele tratava essa cordeirinha como um membro da família. Todo mundo tinha se afeiçoado a essa cordeirinha. Mas de repente, ó rei Davi, veio um viajante ao homem rico, e esse pegou para não oferecer uma das suas ovelhas e matar para alimentar aquele homem. Ele mandou pegar daquele pobre homem a única cordeirinha que ele tinha. O rei Davi, quando ouve essa história, ele fica irado e diz: "Ei, Natã, esse homem, ele é digno de morte." Aí o profeta olha para ele e diz: "E esse homem é você." É chore que menaia sobre terra. Da cai chore plai terrei sobre a nériga. Quando Natã olha para Davi, profere esta palavra. Davi agora, diante da palavra proferida, ele vai agora voltar à sua consciência. Ele vai sair da dormência que ele estava. E agora ele vai entender a gravidade do seu erro. Depois que o profeta entrega essa mensagem para Davi, Davi está tão arrependido. A alma de Davi está gritando. E aí, por favor, vá comigo para o Salmo 51. Depois que ele é confrontado pelo profeta, ele escreve o Salmo 51 como prova do seu arrependimento. Muitos dizem que o Salmo 51 é o salmo do pecador arrependido. E Davi agora com a alma chorando, porque ele agora desperta do sono, assim como o homem que trai a sua esposa, que cria, traz amantes, leva para motel, está tão embriagado pela amante, que ele está sendo até capaz de abrir mão da esposa, de filho, não importa se tem um filho ou 10, ele quer abrir mão de tudo, porque ele está embriagado pelo pecado. Mas quando ele desperta e vê a loucura que ele está fazendo, Davi, ouvindo a palavra profética, Salmo 51, Natã vai embora, Davi se derrama na presença de Deus e diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu." Davi agora ele começa a se humilhar. Ele começa a descer na presença do Senhor.
E a oração dele, agora ele entende que o que ele tem de mais importante é o Espírito Santo de Deus. E ele vai pedir algo ao Senhor. Ele vai dizer: ó Deus, um ano já se passou e pela misericórdia o teu Espírito ainda está aqui. Aí ele diz: não retires de mim o teu Espírito. A oração de Davi não foi: Senhor, não tira de mim a coroa, não tira de mim o reinado, não tira de mim o respeito que eu tenho na sociedade, não tira de mim os bens materiais que eu conquistei. Não, a oração era: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ei, sem o teu Espírito eu morro. A oração de Davi é uma oração de humilhação. E ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por favor, Deus, não me lances fora da tua presença. E Deus pode rejeitar alguém, irmã Sádija? Pode. Quando nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, nós vamos ver o rei Saul. No Antigo Testamento, nem todo mundo recebia o Espírito Santo de Deus. Só alguma classe de pessoas, reis, profetas, sacerdotes e pessoas específicas que iriam atuar no templo ou fazer trabalhos específicos para o Senhor. O Espírito Santo de Deus vinha, mas não vinha para morar. Ele vinha quando o tempo da obra na vida daquela pessoa era chegado, o Espírito Santo se retirava, ou então quando a pessoa pecava. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul desobedeceu ao Senhor. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus se retirou dele. O profeta Samuel amava tanto, mas amava tanto Saul, que ele ficava tentando, apaziguar. É como se fosse um bebê no colo dele. Aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado? A rejeição vem quando o coração ele se endurece e você agora não quer mais o Senhor. Mas diferentemente de Davi, que ouviu a voz de Deus e se arrependeu, nós vamos ver agora o Davi arrependido. E agora você vai, por favor, para o Salmo 32. Depois que Davi faz essa oração no Salmo 51, arrependido porque Davi sofreu. Ele chegou a dizer em outros salmos que ele estava sofrendo enfermidade até nos ossos, porque ele não confessava o pecado. A enfermidade atingiu seu corpo, ele estava sem vida, mas agora que ele reconheceu o seu pecado, agora que ele confessou, ele vai agora, escreve o Salmo 32 e diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ei, é o Senhor agora regenerando Davi. Mas para que haja essa restauração na mente, no espírito e na alma, precisa haver reconhecimento de pecado. E quando nós falamos aqui nessa noite agora sobre reconhecimento de pecado, eu não estou falando dos frutos do pecado.
como adultério, prostituição. Eu estou falando do pecado original. Esse que Adão e Eva cometeram lá no jardim do Éden. Reconhecer que você é pecador, mesmo que não tenha cometido nada que venha infringir a lei da sociedade. Mas diante de Deus você é um pecador. E você precisa se arrepender para que os seus pecados sejam purificados. E hoje é domingo. A mensagem não poderia ser essa. João Batista, certa vez, estava batizando no Rio Jordão. Aí, de repente, lá vem Jesus ao encontro de João Batista. Eles eram primos, mas não se conheciam. Quando João Batista olha para Jesus, ele olha movido pelo Espírito, reconhece quem está ali e diz: eita, cobra negra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escute nessa noite. A única pessoa que tem poder de te absorver dos teus pecados é Jesus Cristo. Não tem rezas, não tem cerimônias religiosas, não tem promessas. A única forma de nós sermos salvos é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E qual é a mensagem, irmã Sádia? Arrependei! É tempo de se voltar para o Senhor de todo o coração. É tempo de andar com Jesus com sinceridade. Ei, Jesus não quer teu carro. Jesus não quer teus diplomas. Jesus não quer tua casa. Jesus não quer teus bens. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida por inteiro, por inteiro, por inteiro. E Ele está te dizendo nessa noite: eu não te divido. Ou você é 100% meu, ou pela metade eu não te quero. Você tem coragem de olhar para essa pessoa de forma muito educada e dizer: você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Diga: ou você é 100% dele, ou pela metade ele não te quer. 100%. Essa mente, para que ela possa estar sadia, uma mente para ser renovada, ela precisa estar em Cristo. Você pode frequentar, você pode buscar a ajuda de todos os profissionais nessa terra. E eu não estou tirando o mérito deles, pelo amor de Deus. Cada profissional tem o seu valor na sua área de atuação, mas o único que pode proporcionar salvação e santificação é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E agora o Espírito Santo está preparando a noiva do Cordeiro. Para que essa noiva do Cordeiro tenha essa mente sadia, uma mente sem culpa, uma mente conectada com os céus. E para que, irmã Sádia, sabe por quê? Porque daqui a pouco a trombeta vai soar. Paulo, quando traz essa palavra, ele traz porque ele diz: ei, haverá ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos. E a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e aí todos juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Não, você não está entendendo. Jesus está voltando.
Eu vou dizer de novo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Acredite a sociedade ou não, zombe a sociedade ou não da nossa fé, isso não vai impedir que Jesus volte. Vem alguém apostatar da fé ou não, Jesus vai voltar. Leis se levantem para tentar parar a marcha da igreja, não vai parar. Isso não vai impedir de Jesus voltar. É por isso que a palavra do Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a nossa mente tem que estar limpa, sem culpa. Porque daqui a pouco nós nos encontraremos com Ele. E eu tenho uma triste notícia para você. Para você que resiste à fé em Cristo. Eu tenho uma triste notícia para você que até gosta de ouvir os louvores. Até se sente bem em nosso meio. Mas diz: não, negócio de Jesus, de fé não, porque eu ainda sou muito jovem, eu preciso ainda aproveitar a minha vida, eu tenho muito para viver. Quem sabe quando eu estiver velhinho eu aceite Jesus. Mas a vida é bela e eu preciso aproveitar a vida. Eu quero lhe dizer que se você morrer hoje, a eternidade te espera. E essa eternidade, se você não confessar Jesus em vida, será uma eternidade sem Cristo. Se você não reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador hoje, um dia você estará diante de Cristo. E ali Ele vai estar com você, não como Senhor, mas como juiz. O dia da salvação é hoje. 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 A palavra do Senhor diz que naquele dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vão estar 2 na cama, um sobe, o outro fica. 2 no campo, um sobe, outro fica. E a pergunta para você nessa noite: quem é você? Você é aquele que sobe ou é aquele que fica? O que será da sua vida se Jesus voltar agora, ou se você dormir e não acordar mais nessa vida? O que será de você se Deus decidir te chamar e dizer: o teu tempo encerrou na terra? Sabe para que você está vivendo ainda? Para conhecer o autor da sua vida. Sabe por que Deus está te dando ainda a oportunidade de viver? Escute isso. Não é só para você crescer, porque todo mundo pode crescer socialmente falando. Mas a salvação só em Cristo é para você ter a oportunidade de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não há salvação fora de Cristo. Louco. E se nessa noite pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Tudo que você acumulou nessa vida vai ficar. Todos os teus títulos ficarão. Os bens vai ficar para a família brigar por eles. E o que será da tua alma? A nossa alma, ela é eterna e ela precisa da eternidade em Cristo. Esse vazio que existe dentro do ser humano, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher. E um dia todo joelho se dobrará. Hitler vai se dobrar. Nabucodonosor vai se dobrar. Presidente vai se dobrar. Governadores vão se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Uma consciência sem culpa, é isso que o Senhor te oferta nessa noite. Mas para ter essa consciência sem culpa, só se rendendo a Ele, só através do seu Santo Espírito, para que haja salvação na tua alma e a imagem de Deus que foi distorcida lá no Jardim do Éden, ela possa ser restaurada de novo em você. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Eu posso, pastor? Por favor, fica de pé, fica de pé. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que está desviado. Tem alguém afastado aqui nessa noite. Faz assim para eu conhecer. Alguém afastado nessa noite. 1, 2. Mas alguém afastado nessa noite da presença do Senhor. Cadê você? Nessa noite, assim como o Senhor chegou no jardim e poderia ter fulminado Adão, ele não fulminou, mas ele perguntou, ele clamou, ele chamou e disse: Adão, cadê você? Nessa noite o Espírito Santo te chama e diz: cadê você? Você foi criado para o louvor da minha glória. Vem para Jesus hoje, vem, vem, vem. Está vindo a primeira alma. Ei, choquemando, fábria, térga. Aonde está a segunda vida para Jesus? Vem. Ainda dá tempo, vem, 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 vem. Você que está afastado, você que há tanto tempo não experimenta a presença de Deus, você que há tanto tempo não sente a presença de Deus, vem. Aonde está a segunda alma para Jesus? Aonde você está? Vem. Cadê a nossa cantora Miriam? Nossa cantora, vem cá, minha amada, me ajudar. Eu posso, pastor, chamá-la? O pastor está autorizando, vem. Cadê a segunda alma para Jesus? Você que ainda não é crente, você que ainda não é crente, eu não vou dizer com todo respeito às autoridades políticas, eu não vou usar essa expressão, porque isso não é uma agressão a vocês. Isso é um convite à vida. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus. Talvez alguém tenha dito: eu já confessei em silêncio, irmã Sádia. Ninguém sabe ainda que eu confessei. Eu confessei em silêncio. A Bíblia diz que nós cremos com o coração, mas nós precisamos confessar com a boca. Talvez você seja aquela pessoa que paquera com Jesus. Paquera com Jesus. Ama os louvores. Se sente bem nesse ambiente. Aí Jesus diz: eu não quero paquerar com você, eu quero é me casar. Eu quero fazer o convite a vocês para reconhecê-lo publicamente. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. É tempo de se posicionar como mulher de Deus. É tempo de estar de pé e proclamar essa fé e dizer: eu sou serva do Deus Altíssimo. É tempo de confessá-lo diante dos homens. A Bíblia diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai. Mas aquele que o negar também será negado. Eu quero saber se alguém aqui gostaria de confessar publicamente esse amor. Vem para Jesus. Aleluia. Hoje à noite o Senhor te chama. É noite de posicionamento. A senhora quer confessar? Quer? Vem. Ela está levantando a mão. Cadê as irmãs? Alguém pega ela ali. Vem, pelo amor de Deus, Redébia. A mãe do Manuel. Vai lá, vai lá. Cante na terra. A palavra não mata. A palavra da vida. Ei, cadê as missionárias da casa? Anda no meio da igreja. Vai ver quem está desviado. Vai ver quem não é crente. Vai lá, missionária. Ei, brother, vem para Jesus. Vem, vem, vem. Ainda dá tempo. 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 Um dia eu vou subir ao céu, deixar assim, tocando. Cante, cante. Um dia eu vou.
de asas Está chegando mais vidas. Vem, vinde a mim. apenas eu atenderei ao vindo do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu, Cante na terra. Vem pra Jesus, vem. Ainda dá tempo, vem. Ele te chama, vem. eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a ti louvar, louvando então ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Chegou mais uma vida. Tá chegando. Ele te ama. Ele te chama. Vem, ó alma cansada. Vem pra Jesus. Ele está aqui. Ele voltará um dia assim e bastará. Cadê você? Aonde você está? Vem pra Jesus, ainda dá tempo. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão. Não quero só verificar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete eu quis com fogo, apenas eu atenderei ao filho do Senhor. A força que atrai a mim. Vem pra Jesus, vem. É forte, Ele te chama, vem. Até quando você vai se esconder? Até quando você vai fugir? é forte. Estou, Senhor, A te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. a gravidade. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. Adoração. Aonde está a próxima vida para Jesus? Há almas ainda clamando, escravizadas no cativeiro. Tantas coisas. Vem, Jesus quer te libertar essa noite. Que Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer te dar uma consciência pura. Ele quer te dar paz. Vem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vem pra Jesus. Só quem aceitou Jesus de coração canta. Ele é o amor da nossa vida. Cante nessa noite. A melhor coisa que eu já fiz
toda a minha vida. Salvo-me por Cristo. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Aleluia! Na condição de pecador, mas quando achei-me, desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. A minha vida salvou-me por Cristo. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa. Ainda tem vidas para ver. Para onde você irá dar passo no Senhor? Toda a minha vida. Se você subir aos céus, Ele ali está. Salvou-me por Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, lá estará Jesus. E se você tomar as asas, vem para Jesus. Eu posso orar, pastor? Eu preciso só de mais um microfone, por favor, mais um microfone. Eu vou pedir para que a igreja estende as mãos aqui. Tá vindo mais uma vida para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, de Jesus. Eu vou pedir para que a igreja agora vem, minha amada, vem. Hoje a igreja de Patos se transforma numa maternidade espiritual. Vidas nascendo de novo da água e do Espírito. Eu vou pedir para que a igreja estenda as mãos. Por favor, estenda as mãos. Eu vou pedir para que levante as mãos. Meu Deus, aleluia, aleluia. Ela já está profetizando para mim, pastor. Eu vou pedir que levante a mão. Quem é que está voltando para Jesus? Voltando. Vem aqui para a direita, por favor. Foi na cruz, foi na Quem cruz, estava desviado? onde um dia eu vi meu pecado. Quem está aceitando Jesus pela primeira vez? Jesus. Aqui, pela primeira vez. Foi ali, pela fé, Chega, minha linda. meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Bem baixinho o som, por favor. Oh, aleluia. Eu vou pedir para que vocês que estão voltando para Jesus, vocês vão repetir comigo a oração de confissão, tá bom? Digo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou voltando para casa. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Nesta noite, eu te peço, coloca o anel no meu dedo de novo. O anel no meu dedo. Me dá vestes novas. Diga: Senhor Jesus, diante da tua igreja, eu declaro que nunca mais eu vou te deixar. Diga: nunca mais eu voltarei para o mundo. E que a partir de hoje, Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome. Diga: usa-me, Senhor, para o teu louvor. Diga: usa-me, Senhor, na tua casa. Usa-me para a minha família. Diga: Senhor, hoje eu volto para casa, para
para ter comunhão contigo e com a igreja. E a igreja diz: oh. Segura o microfone, minha pregadora. Eita. Se Deus Ontem, quiser. pastor, ela falou comigo e disse, eu disse para ela, já aceitou Jesus? Ela disse, irmã Sádia, eu já fiz isso em secreto. Aleluia. E hoje é noite de dar publicidade a essa fé. Repita comigo, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite eu te confesso. Eu te confesso. E te reconheço. Como meu único. E suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje. Eu viva de forma declarada na fé. Que eu seja o instrumento de justiça. Usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. E a igreja diz: amém. E eu vou pedir uma permissão ao pastor para fazer só mais uma coisa, se o senhor permitir. Aleluia. Quem crê que Jesus pode fechar esse evento ainda batizando com o Espírito Santo? Oh, glória a Deus. Cadê a cantora Miriam? Cadê a cantora Miriam? Não. Pega, Miriam. E agora eu vou pedir a você. Não. Vocês que estão aqui aceitando Jesus hoje, já tem o Espírito Santo, Jesus pode te batizar hoje. Vocês que estão voltando para casa, se não forem batizados, Jesus pode batizar hoje. E se já forem batizados, Jesus pode renovar hoje. E eu queria saber, será que tem alguém aí na nave da igreja que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Tem alguém aí que ainda não é batizado? Aqui tem alguém que ainda não é batizado aqui? Quem não é batizado aqui, levanta a mão, por favor. Levanta a mão para eu conhecer. Levanta a mão. Uma. Quem não é batizado, cadê? Vocês estão com medo não, né? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é? Aí eu vou pedir a vocês um ato de fé. Vocês vão vir pra cá, a gente vai orar por vocês. Brevemente. Não, você veio participar desse evento para ser impactada pelo poder de Deus. Vamos descer todos nós para aqui para baixo. Venha você que ainda não é batizado. Venha. Jesus pode te batizar hoje. A promessa é para nós. A promessa é para os nossos filhos. A promessa é para quem está perto. A promessa é para quem está lá. Você que tem desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Você que tem Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Glória a Jesus nessa noite. Quem é batizado? Você que quer ser batizado, venha. Batiza nessa noite. Enche do teu poder nessa noite, Senhor. Enche do teu poder nessa noite, Senhor. Enche do teu poder nessa noite. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Batiza Jesus. Alabarabacanda. Elas também foram para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Seja cheia. Seja não se vê nem irmão. Ao voz de lamento vai viver neste momento. Aquele povo foi embora pra Sião. Grande acontecimento. muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação. Mas infelizmente não vou encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem irmão? Ao gritar voz de
dizer neste momento, aquele povo foi embora pra Sião. Tem gente ali sendo cheio. Aleluia, Sendo cheio. aleluia, aleluia. Vaso com a boca fechada não recebe poder. E o que é que eu faço? Diga glória, 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 glória. Jesus é o mesmo. Glorifica o Senhor nessa noite. Jesus é o mesmo. Glorifica o Senhor nessa noite. Jesus é o mesmo. Glorifique Ontem, nessa noite. hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Me compreender sem nenhuma Explicação. Eu adorarei no oceano do Espírito. E ali ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, em Pentecoste. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, Espírito Santo, vem com em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, tentando compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo, como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito de Deus. Jesus batizou aqui. Aleluia! Espírito, Espírito, Jesus está batizando. Jesus está na casa. Você não está entendendo. Você não pode ficar disperso. Hoje à noite Jesus está batizando. Jesus está batizando. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Espírito, Espírito,
Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Abre a tua boca, recebe o dom de profecia, recebe o dom de revelação, recebe autoridade sobre demônios, recebe autoridade nessa noite, recebe autoridade. E enche-me de novo. Eu adorarei. Adorarei Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E nós vamos terminar. Levante a sua mão nessa noite para nós terminarmos. Levante a mão nessa noite. Jesus batizou mais uma com o Espírito Santo. Não, você não está entendendo. Aleluia. Quando você estiver indo para casa, dentro do ônibus, dentro do carro, quando chegar em casa, aproveita esse momento e seja cheia. Espírito, Espírito, que desce mente perturbada, vem como em aonde houver uma mídia pressa por Satanás, a autoridade que é no nome de Jesus seja liberta agora. Agora, todo cativeiro seja quebrado. Na autoridade, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Espírito maligno, largue a casa dele, largue a casa dela. Espírito das trevas, aleluia. Erga as suas mãos comigo agora, a igreja do Senhor, para nós terminarmos. Erga as mãos e diga assim: oh, Espírito nenhuma condenação mais há. Nenhuma condenação. Diga: nenhuma condenação mais há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o seu Espírito. Aleluia, diga, aleluia. Satanás não pode mais me acusar. Diga, eu fui perdoado. Eu fui perdoada. Aleluia. Eu fui perdoado. Aleluia. Satanás, sai da frente.